Boa noite, gente. Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos, ao nosso Cantinho de Jesus. Com muita alegria que nós daremos início à celebração desta noite dos 70 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. Durante toda essa semana, nós já tivemos vários estudos, várias palestras com o tema As Cartas de Paulo, o tema principal, tá? E nós vamos hoje iniciar com uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 126, Obediência Construtiva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Logo em seguida, nós vamos pedir a Vanilda, nossa companheira, para fazer a prece inicial, certo? Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma de detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo, o cônsul dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir. Primazia a vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Encarnados e desencarnados, Presente agradecendo a Deus com uma gratidão enorme de estar entre os encarnados hoje e principalmente pelas lições que foram ministradas até aqui. Com certeza amanhã tem mais, mas até agora foi maravilhoso. Então vamos agradecer a Jesus, como diz a Tati ontem, o luar, a lua está cada dia mais linda, abrilhantando a nossa emoção, a nossa vida. E vamos agradecer a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que aqui nos acolhe nessa casa de amor e de grandes lições. Agradecendo Jesus, agradecendo a Deus, aos irmãos espirituais, vamos entoar, como Jesus ensinou, o nosso Pai Nosso, que tanto nos diz, que possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, e força para as mudanças que temos que nos adornar no Espírito, para que um dia possamos estar na casa do Pai, em melhor situação que hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal que ainda reside dentro de nós. Que assim seja. Amém. Nós queremos dar novamente as boas-vindas, né, a todas as pessoas que aqui se encontram. E tem pessoas de outras casas espíritas que estão aqui, poderiam dizer o nome? Todas do cantinho? Irmão Pé. Grupo Sheila. Opa, Albino Teixeira. que bacana. Teixeira. Isso aqui é família, né? Nossa família de verdade. Então, gente, todos sejam muito bem-vindos, né? Nós queremos só dizer do nosso amigo Nelson, nosso companheiro de muitos anos, que hoje veio nos prestigiar os 70 anos da casa, né? Que está aí desde o começo com a gente. Nós agradecemos a presença dele também e a presença de todos vocês. E agora nós vamos ouvir o trio instrumental, né? Com muita beleza. Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. A primeira música que nós vamos tocar se chama Conhecer e Reformar, e ela fala do processo de autoconhecimento e de transformação moral. Era pra esse também.
algumas dessas músicas são músicas já conhecidas, né? Essa música é Conhecer e Reformar. É isso? Isso. Conhecer e Reformar. Então, é uma proposta de trazer as músicas antigas, que a maioria conhece, para um outro formato, seja uma bossa, seja um jazz, seja um instrumental um pouco mais contemporâneo, e algumas vão ser cantadas, mas a maioria tem esse formato. Então, uma proposta nova de apresentar as músicas que tem, né, uma memória muito forte dentro do movimento espírita. E essa agora é Água Viva. Nós vamos tocar a música Água Viva, no caso nós vamos cantar ela.
agradecer hoje ao trio, né? Que eles vão retornar após ao estudo, com novas músicas, né? Para alegrar o nosso coração. E agora, então, continuando a comemoração da noite, nós vamos chamar o nosso amigo, companheiro Afonso Chagas, para falar sobre cartas de Efésios, aos Efésios. Queridas irmãs, queridos irmãos, todo cantinho de Jesus, 70 anos, feliz êxito no empreendimento, na jornada. É com muita alegria, de coração para coração, que estamos aqui mais uma vez compartilhando deste movimento de fechar e de abrir, concluir ciclo e abrir ciclo, na experiência que deve granjear dia a dia os valores saudáveis do Espírito, em favor da pessoa, em favor da renovação, da redenção, de nossa reconciliação com a lei divina. Reunidos, nós vamos conversar hoje alguns aspectos, uma visão global, de uma carta de Paulo de Tarso, uma carta diferente. Cada carta é diferente, mas esta tem algumas peculiaridades que define para nós, dentro da sua trajetória, este movimento do distanciamento da lei e o projeto consistente de reconciliação, de coração para coração com Deus, com o outro e consigo mesmo primeiramente. A carta aos Efésios recebe algumas discussões, dizendo alguns que ela não é de Paulo, que ela não é atribuída, ela é atribuída, mas ela não é de Paulo de Tarso. E a teologia, os estudiosos do processo dos textos, das redações, naturalmente tem algumas dificuldades. Claro que tudo que está incerto, tudo que está ainda nebuloso, será em dado momento adequadamente explicado e elucidado. E com essa carta particularmente é isso também. Emmanuel, num dos comentários, no comentário do capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer que essa carta foi escrita por Paulo de Tarso. Paulo estava preso em Roma. Paulo chega em Roma no ano 61 e tem uma audiência com César, volta do final de 62, 63. E logo após a audiência com o imperador, na época era Nero, ele escreve não só essa, como várias outras cartas. A partir do ano 64, Paulo está preso ainda, é que ele vai ser assassinado, vai ser morto. Então foi por volta do ano 62. E não é só atribuída a Paulo, mas é dele, propriamente. Mas é preciso nós remontarmos um pouco, antes de entrarmos na carta, qual que é o propósito de uma carta, de uma epístola, de uma mensagem, de enviar a alguém uma notícia por escrito. Este propósito de uma carta é comunicar, cada uma na sua intencionalidade, um conteúdo. E com este conteúdo, o remetente e o destinatário poderem verdadeiramente encontrar uma ressonância, uma sintonia no entendimento. Os capelinos exilados aqui na terra, à medida que se organizaram, foram constituindo regras de relacionamento e promoveram o retorno para eles e a descoberta para os daqui da terra da mensagem gráfica, a partir dos desenhos e depois da escrita, com as letras, e assim sucessivamente, corroborando dentro da história humana o registro em texto dos eventos humanos. E de todos os povos que trabalharam nas questões espirituais da China, da Índia, na Mesopotâmia,
do Egito, nós vamos encontrar na tradição hebraica a solidez da informação, da notícia, mais completa do que os outros textos, desta relação da criatura com o seu Criador, que havia havido uma ruptura, uma cisão, uma desobediência, narrada no emblema de Adão e Eva, a serpente e o paraíso perdido. O Velho Testamento, ele é todo calcado nesse projeto que Deus oferece ao espírito humano, o reino da matéria, para que ele possa retornar ao reino divino. Então nós temos já na tradição hebraica toda a construção de textos que marcam a relação da criatura que teve um rompimento, no afã, na ânsia, na busca, no anseio de poder reencontrar aquela casa perdida, o paraíso perdido, aquela nova expressão que deve definir para ele, cada qual de seu particular e no todo, no coletivo, um reencontro, um retorno, nas dinâmicas do eu comigo mesmo, do eu tu, e principalmente, acima de tudo, com o próprio Deus Criador, abrindo mão do egoísmo. Logicamente, Paulo, que era hebreu, descendente da tribo de Benjamim, fariseu, ele, culto, vastissimamente culto, preparado, talhado para ser o maior representante dos textos hebraicos naquela ocasião, preparado nas escolas hebraicas, preparado na escola de Tarso, preparado para interpretar e ser o porta-voz da mensagem de Moisés, ele tinha acesso a todos os textos, os oficiais, os não oficiais e todos os comentadores e intérpretes de até então. E naturalmente, tão logo é chamado ao trabalho do Evangelho, ele irá utilizar deste expediente. Mas ele não irá utilizar do expediente de carta por ele próprio. Após a sua conversão, tendo acesso direto ao Cristo Jesus, numa visão esplêndida, num momento de êxtase, atribuído ao dia 26 de janeiro do ano 36, 25 de janeiro, melhor dizendo, 25 de janeiro do ano 36, Saulo acessa um conteúdo não verbal, por experiência psíquica, espiritual, plenamente arrebatado e plenamente agora inundado do amor do Cristo. Ainda assim, ao retornar para a experiência corpórea, nos dias que se seguem, ele irá ter contato com os textos escritos, alguns registros, de Levi, que se tornará depois o evangelista Mateus. Começa o trabalho. Até o ano, por volta do ano 50, 51, nós estamos nessa época. Paulo está em Corinto, havia feito a primeira viagem, está na segunda viagem. Paulo está sendo visitado por alguns companheiros de várias igrejas. Não era um templo ainda organizado, eram casas, onde corações reuniam em torno da mensagem do Evangelho que ele, Paulo, falara no processo aos gentios, alguns hebreus também, e surgindo dúvidas, questões, questiúnculas, querelas, necessitavam de esclarecimento, e todos aqueles que lá estavam na organização não tinham todos os sucessos de esclarecer as dúvidas, e agora procuravam saber onde Paulo estava para pedir a ele uma visita, pedir a ele a presença naquela localidade e poder elucidar. E vários pedidos chegam e Paulo se encontra abatido pela impossibilidade material de estar presente em vários lugares
distante espacialmente em muitos quilômetros. Paulo angustia na profundidade e ele ora. Recorre ao Senhor Jesus, que havia delegado a ele a missão de elucidar aos gentios e a todo o coletivo planetário sobre a esfera crística. E ele em prece recebe a visita de Jesus, e Jesus aquieta-lhe o coração e diz a ele: não podendo estar presente em todos os lugares, nós encontraremos um outro jeito para que estejas presente. E ele não havia atinado ainda para a questão. E o Espírito do Cristo diz a ele: poderás estar presente com os poderes do Espírito. Escreva às coletividades, enviando-lhes as questões propostas por eles como equação e solução. Doravante, Estevão será companhia e irá inspirar a minha mensagem para você. Ou seja, Estevão, interpretando o meu pensamento, irá intuir, escrever e falar através de você, dando-lhe as ideias. Arregimentará os companheiros para compartilhar a escrita no terreno coletivo. E assim foi. No outro dia, uma comitiva de Tessalônica chega solicitando questões. E Paulo escreve a sua primeira carta, que é a primeira Tessalonicenses. Ali naquele momento inaugura um projeto arrojado, porque juntamente com João, Paulo e João foram os dois trabalhadores do Cristo que mais profundamente acessaram os segredos Cristo. Segredo que tem sido revelado gradativamente no planeta, porém a grande massa humana não consegue conceber e não sabe, não ouviu falar. E se ouviu, não entendeu do real sentido do porquê ele existiu. Não é o caso de nós discutirmos todo esse aspecto, mas ele vai dizer isso nessa carta. E daquele ano 50, 51, Paulo continua as viagens e ele vai dedicar durante 10 anos sucessivos a escrita das várias cartas. Nos registros do Novo Testamento são 14 cartas, porém pode ser que tenham outros escritos que não foram totalmente colocados, mas nós temos o registro de 14 e estamos agora com esta carta de 62 destinada aos Efésios. Éfeso é uma cidade de suma importância naquela ocasião. Para lá vai morar, a partir do ano 54, João e Maria de Nazaré. Eles irão permanecer lá. João já havia momentos que estava indo e vindo. Maria, parece-nos, ela desloca para Éfeso por volta do ano 54. É uma cidade, hoje o país seria a Turquia, uma cidade próspera, famosíssima por causa do templo dedicado a Diana, uma deusa pagã, que deu trabalho para Paulo, os adeptos desta Diana, Artemis, né? Na segunda viagem de Paulo, ele passa por lá. Na terceira viagem de Paulo, ele permanece em Éfeso durante 3 anos. Havia nele interesse de interrogar Maria de Nazaré, entrevistá-la, porque havia a ideia de escrever um evangelho conforme as memórias de Maria. Ele não fez, atribuiu essa incumbência
a Lucas, seu amigo, e Lucas é que escreve o Evangelho, chamado Evangelho de Lucas, com a memória de Maria de Nazaré. A carta aos Efésios, ela não tem um ponto fundamental a ser dialogado com o grupo de Éfeso. Ela não é motivada por nenhum aspecto particular dos Efésios. Essa carta emerge, como recomendações práticas para a comunidade, para que verdadeiramente transcendam do templo para o cotidiano, nas ações conscientes, consistentes, que verdadeiramente empreendidas proporcionarão ao espírito esta reconexão com Deus. São ações do cotidiano, indo muito além da questão apenas do grupo. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel escreve em dado momento assim: por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo na via pública, é que temos naufragado 1000 vezes. O livro Caminho, Verdade e Vida é o primeiro de Emmanuel em comentários de versículos do Evangelho. E ele está dizendo que nós louvamos o Evangelho e o Cristo no templo, mas esquecemos dele no dia a dia e na via pública. E esta carta, todas elas vão trabalhar esses aspectos, mas esta em particular, ela vai destinar esse assunto de particularidades do dia a dia, e nós vamos tentar ver. Nós olhamos aqui também esse livro, talvez terão dificuldade de encontrá-lo, do Palhano Júnior, Carta aos Efésios. Palhano Júnior nasceu em Minas Gerais, Coronel Fabriciano, mas morou no Espírito Santo, e lá no Espírito Santo ele participou de várias atividades e escreveu muita coisa, e entre estas um comentário às cartas aos Efésios, uma pesquisa à carta aos Efésios, trabalhando vários itens, vários ângulos. Hoje nós temos publicado pela Federação Espírita Brasileira uma compilação das mensagens de Emmanuel, que estão esparsas em vários livros, conforme o autor do Novo Testamento. Tem o Evangelho por Mateus, Pedro, o Evangelho por Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e temos o exemplar das cartas de Paulo, onde, adentrando cada carta, o Saulo Ribeiro, que é o organizador, juntamente com a equipe, esposa e alguns outros amigos, ele faz algumas orientações sobre aquela carta, uma introdução à leitura daquela carta, e coloca os comentários de Emmanuel em torno de todas aquelas cartas, e no caso da carta aos Efésios. Material riquíssimo, que pode nos ajudar muito no trabalho da pesquisa desses comentários do Evangelho. E essa carta, Paulo começa, nós vamos pegar os itens que estão lá distribuídos pelo Saulo, para facilitar o enredo, porque são 155 versículos que tem essa carta aos Efésios, e dividida em 6 capítulos. Vamos lembrar que inicialmente o livro não era escrito com capítulo e versículo, era escrito um texto inteiro, integral, rolos. A divisão por capítulo se deu no século XIII. O cardeal Hugo de Santo Caro é que faz essa organização juntamente com outro companheiro, já na Europa. E a colocação de versículos, ela só foi colocada no século XVI, em 1551. Martinho Lutero já tinha feito a Reforma Protestante, já tinha publicado, já tinha colocado à disposição do povo, através da imprensa, havia impresso o livro e colocado na mão de todo o povo, desde 1517, a Reforma Protestante, e então havia necessidade de mais facilidade com o texto, e ele tem feito, Robert Stevens, a divisão por versículos.
que temos hoje na tradução da Bíblia, né, nos estudos da Bíblia. E então, no total da carta aos Efésios, nós temos 155 versículos. Inicia a carta assim: Paulo, isso foi colocado após, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta, ela é destinada aos santos, sadios, saudáveis, sãos, e aos fiéis. A expressão fides, fé, quer dizer fiel, a fidelidade, àqueles que são fiéis ao processo, ao projeto apresentado por Cristo Jesus em favor de todo o coletivo para voltar, reconectar com Deus. Então é natural que, não havendo uma primícia verdadeira de fidelidade e de saúde espiritual, a carta encontra pouco eco, pouca ressonância, e gera até questiúnculas, discussões improfícuas, porque falta na sensibilidade do destinatário a captação correta e completa, cabendo a cada qual de nós nos esforçarmos por aproximações sucessivas a conseguirmos captar na profundidade, em espírito e verdade, a mensagem destinada. Cada carta tem um destinatário. Teu remetente é Paulo e alguém escreve juntamente com ele. E tem os destinatários. Ou é a cidade, ou é uma personalidade, por causa de algum motivo qualquer. E dentro do motivo, Paulo constrói toda uma história, né? O primeiro teólogo, se pudermos dizer assim. Nesta aqui, que dimana do coração dele, sem nenhuma requisição de fora, há um investimento, uma irradiação de alma, proporcionando a todos aqueles que vão ler o convite à santidade, à santificação e à fidelidade, à parceria. O Espírito Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, capítulo 18, diz que até agora na Terra nós temos sido constantes na inconstância e temos sido fiéis à infidelidade. É necessário que haja uma alteração de padrão da nossa estrutura, vida, para que verdadeiramente possamos constituir em nós sermos constantes na vida e sermos fiéis à lei. É necessário abrirmos o coração para esta transformação, para esse projeto. Diz Paulo que Deus tem um plano de redenção para a criatura. Quando se fala em redenção, salvação, remissão dos pecados, ressurreição, são palavras equivalentes. Nós somos naturalmente levados a indagar redenção de quê? Salvação de quê? Remissão, que remissão que é esta? É necessário questionar. O texto diz que tem uma redenção, há um projeto de salvação. A codificação espírita anuncia-nos a salvação, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então nosso problema não é exatamente a caridade somente, é a questão da salvação. Então a caridade é o instrumento para o fundamento principal do Espírito, que é salvar. E Emmanuel comenta no livro Palavras de Vida Eterna, que chama Conceito de Salvação, que salvar não é divinizar alguém gratuitamente. Salvar não é projetar alguém ao reino dos céus gratuitamente, de forma extemporânea,
Mas salvar, em boa sinonímia, quer dizer livrar da ruína. E a ruína é o nosso aprisionamento com a consciência de culpa na matéria. Então, salvação é um projeto arrojado de Deus em favor da criatura para nos livrar do aprisionamento na matéria. Diz o texto para nós, de 3 a 6: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor Deus, sabendo da nossa derrocada, a possibilidade da derrocada, já constituiu o material nos lugares celestiais, proporcionando-nos condição de retorno. E Jesus Cristo nos adota, somos filhos por adoção de Jesus Cristo, sob a orientação de Deus, porque Cristo também é filho, Cristo também é herdeiro, nós também, então nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Mas ele é o irmão mais velho, incorruptível, condutor da humanidade, adotou-nos de Deus, constituiu o planeta Terra e nos colocou no planeta Terra, cuidando com todos os detalhes para que pudéssemos, no tempo, elaborando sobre nós mesmos, com a condução dele, ganhar consistência espiritual para habitarmos os planos mais superiores da espiritualidade, até atingirmos a condição de espírito puro e habitarmos plenamente no reino de Deus, destituindo-nos completamente do reino da matéria, o puro espírito puro por espírito, não tem mais a influência da matéria, domina agora plenamente a matéria. Não é o nosso caso ainda, estamos no projeto, e este projeto é um presente de Deus à criatura que faliu, à criatura que perdeu-se. Então nós já partimos de uma premissa, que tem uma queda, que tem uma descida, tem uma perda, porque há um projeto de redenção. E uso o termo aqui em dado momento, a remissão das ofensas, a remissão dos pecados. E nós ouvimos tanto falar na igreja e na ressurreição do Espírito, de retorno plenamente à casa paterna. Na continuidade do texto, na medida em que Paulo vai escrevendo e vai apresentando a equação, surge um momento de gratidão e desejo de que os membros da comunidade continuem progredindo no Evangelho. As notícias que chegavam era de que a comunidade Efésio era uma comunidade consistente no trabalho com o Evangelho. Nós não podemos perder de vista que lá 2 grandes sóis vibravam luz espiritual constantemente: João, o evangelista, e Maria, que vai receber ali a titulação de mãe da humanidade, que vai receber de um daqueles frequentadores lá, numa exaltação de êxtase e alegria, de mãe da humanidade, mãe santíssima. Então são faróis que naturalmente pulsam e que sensibilizam o coletivo, que iluminam e que favorecem o coletivo receber com melhor profundidade
o projeto de renovação. Então Paulo está grato e está trabalhando mais e mais para que aquele grupo possa cada vez mais produzir bênçãos conforme o Evangelho. E ele narra isso na sua carta, a partir do versículo 16, quando ele diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que mensagem linda, quando ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós. Feliz de cada um de nós quando alguém, ao lembrar da nossa pessoa, envia ao Senhor uma hosana, um amém, um aleluia, pelo encontro conosco. Triste quando alguém, ao recordar do nosso encontro, lança vaticínios infelizes em nossa direção. Paulo está agora enviando votos de gratidão e desejo de que eles continuem crescendo, ampliando a possibilidade espiritual. Naturalmente, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim: onde estão todos estes que no início do trabalho do Evangelho deram testemunho e conseguiram acessar a mensagem do Cristo e atingiram patamares superiores dentro do campo da expressão relacional? Se nós formos ao Apocalipse, no capítulo 6, o capítulo que trata dos 4 cavaleiros, terminando dos 4 cavalos, os cavalos e os cavaleiros do Apocalipse, quando termina de narrar, ele vai dizer dos santos que estão debaixo do altar, esperando, pedindo justiça para os testemunhos que deram, porque continuava ainda na terra situações complexas, e aí a lei pede a eles o tempo adequado para que outros conservos pudessem juntar-se a eles ao tempo da regeneração, ao tempo do terceiro milênio, ao tempo da renovação espiritual completa, ou o início mais completo da regeneração espiritual da humanidade. E para nós situarmos no tempo, o livro Boa Nova, no 3º capítulo, Humberto de Campos diz que Jesus começa o seu trabalho messiânico nos primeiros dias do ano 30 da era cristã. Sendo assim, o terceiro milênio, enquanto o trabalho do Cristo como Messias, ainda não começou. Começa no ano 2030. Nós já começamos o terceiro milênio pelo nascimento do Cristo, mas até o ano 30, Jesus permaneceu na Galileia, juntamente com Maria, na carpintaria de José. José morreu, ele tinha 23 anos. E agora, a partir do ano 30, ele começa o seu trabalho messiânico. O que nós queremos crer é que esse grupo de espíritos que trabalharam com Jesus, que vez por outra tem vindo à Terra, que deram testemunho lá e vez por outra encarnam como estrelas em alguma coletividade, dando testemunho, virão em massa, se já não estão aqui, nascer para trabalhar a partir do ano 2030, constituindo na Terra verdadeiramente o plano Messias. E se nós levarmos em consideração que o Brasil é dado ao Brasil a função de coração do mundo e pátria do Evangelho, a partir do ano 2030, efetivamente, nós temos que levar isso em profundidade e segurança para todos os coletivos. E precisamos mais ainda rogar a Jesus que nós sejamos habitantes do Brasil,
Porque o problema não é o brasileiro, a questão é o Brasil. O Brasil vai ser coração do mundo e pai do evangelho. O brasileiro é circunstância. Pode morrer e ir para outro país, ou nem nascer. Não é mesmo? Porque fala assim, o Brasil não vai dar, porque o brasileiro é circunstância. Mas o Brasil está aqui a raiz da árvore do evangelho, crescendo, tronco vigoroso para o fruto sazonado do bem. E nós temos conosco agora, que no terceiro milênio, começando o terceiro milênio, 2030, vamos pôr data, se não der em 2030, a gente põe em 2100. Se não der em 2100, a gente põe no ano 3000. E não tem problema de mudar a data, né? Nós não queremos fazer profecia aqui, é só fazer um comentário. Então, o que acontece? Paulo vai agora entrar no capítulo 2, na destinação da carta, e ele vai fazer um comentário entre a situação anterior dos membros da comunidade e a ação transformadora do evangelho. Ele escreve assim, vamos ler aqui para a gente poder situar. Está dentro de um contexto assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo fala disso para dizer assim: antes da chegada do Evangelho em Éfeso, como em qualquer lugar, estavam mortos no pecado, no erro, mortos na concupiscência da carne, na vinculação apenas aos prazeres imediatistas, sem maior consistência de profundidade, de altura. Mas com a chegada do Evangelho, pela graça de Deus, houve uma transformação. Então Paulo passa a primeira viagem e ele passa por Éfeso. Daí a pouco João e Maria de Nazaré estão habitando em Éfeso, e a mensagem lançada está ganhando espaço. Diana, a deusa Diana, está perdendo território. O Evangelho ganha consistência no coração da criatura. Então imagina que nós, agora habitantes cosmopolitas do mundo, santos e fiéis à mensagem do Evangelho, ou em processo de santificação, em processo de fidelidade, em início de trabalho para o trabalho do Evangelho, estamos deixando para trás aquelas coisas que lá ficam, para verdadeiramente acessarmos esta nova equação daquele que, vinculado ao Senhor Deus, transforma a própria história. A transformação moral, os esforços para domar as inclinações más, um trabalho progressivo, consistente, de renovação. E Paulo, naturalmente, ele vai dedicar todo esse 2º capítulo a fazer este movimento, esse trabalho com os efésios, definindo para eles que há o reconhecimento de um processo de renovação, mas exortando a continuidade do trabalho, exortando a permanência do trabalho, exortando ao trabalhador não abandonar a função que deve levar a efeito, que deve fixar em si próprio. Quando é que termina? Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o fim, com a chegada, com o término, com o descanso, mas o Evangelho a todo instante nos alerta pelo processo, pela caminhada, pelo roteiro, pela fixação agora, e não quando é que vai acabar.
porque o trabalho permanece para sempre com Deus. E aí, no 3º capítulo, Paulo vai falar do trabalho dele, Paulo. Ele define o entendimento dos Efésios e ele situa agora o trabalho dele. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. O prisioneiro de Jesus Cristo. Nós somos tentados a perguntar: nós estamos aprisionados a quem? A quê? A quais as questões? Paulo diz: eu estou aprisionado a Jesus Cristo, que é a libertação, que é a liberdade, que é o amor. Eu estou aprisionado ao amor, o amor não aprisiona. Estou aprisionado à liberdade, a liberdade não aprisiona. O prisioneiro do Cristo, livre na tarefa, livre na irradiação. Quanto menos amarras com coisas, mais o espírito está liberto e mais ele tem autonomia para a tarefa diante da vida. O grande projeto que nos visita na história humana de hoje chama autonomia. A capacidade de sair do aglomerado do povão, da mistura, da miscigenação de ideias, da perda de conteúdo e de consistência espiritual, atingindo a autonomia, vanguarda, para vincular o Espírito Superior. E ele está dizendo isso. Eu sou prisioneiro do Cristo. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E ele vai dizer assim: eu sei o mistério de Cristo. Na carta aos Hebreus ele escreverá assim: tem muito assunto a falar, mas vocês não podem compreender. Tornaram-se crianças e não são capazes de entender o conteúdo. Ele está falando do Melquisedeque, da grandeza crística. Mas ele escreveu muita coisa do que era possível. E Pedro, numa das cartas de Pedro, daquilo que foi escrito, olha que Paulo não tinha coisa para falar, ele falou. Mas daquilo que ele falou, Pedro escreveu assim: o irmão Paulo tem escritos de difícil entendimento. Imagina, o apóstolo Pedro, ele, debruçando sobre as cartas de Paulo, ele diz que Paulo tem difícil entendimento em alguns textos. Eu fui pensando, nossa, cara, vamos lá, sem desânimo, e ainda acessar o que já é difícil para acessar o que nem foi escrito, que outros escreveram depois. Mas ele está dizendo assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que é isso, Cristo, né? Para a maioria de religiosos, Cristo é sobrenome de Jesus, ou nome composto, Jesus Cristo, igual João Batista. Mesmo sabendo do Messias, né? Mesmo sabendo do ungido, Jesus Cristo ficou um nome composto, ou um sobrenome, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu saber. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis do Cristo. Então, Paulo está definindo aqui no projeto dele um entendimento que ele vai adequar e vai possibilitar a todo o coletivo, porque os gentios, antes rejeitados pelos hebreus, são agora co-herdeiros
com ele, Paulo, com todos nós, diante de Deus, com Jesus Cristo. O mistério do Cristo é que nós somos um coletivo único, onde Cristo é o cabeça, ou é a cabeça, e nós somos os membros, nós somos o corpo do Cristo. Ele fala isso em outras cartas, com mais profundidade, inclusive, abrindo mais horizontes, mas isso é de uma riqueza que transcende apenas a questão metafórica, que realmente estamos conectados uns com os outros. A dor de um é a dor de todos, é o holograma a definir tudo em todos e todos em tudo, nesse movimento onde Cristo é o grande coordenador. Nada do que acontece em nós, conosco, fica insensível no Cristo. Para se ter uma ideia, nós, na nossa ainda pequenez, um filho está em conflito, em dadas circunstâncias, sua mãe capta-lhe a aflição e sente agonia e identifica, em dadas condições. Um coração muito querido está em dor, o outro, muito querido dele, pode sentir-lhe a angústia e captar, circunstancialmente. Imagina Jesus Cristo, o governador espiritual do planeta, uma única vibração que cada um de nós tem, ele tem ciência dela, plena, e ele sente essa vibração. Quantos gritos, quantas lâminas de gilete retalham a psicologia do Cristo devido à nossa pobreza espiritual e à nossa negatividade. Então não basta dizer eu sou corpo do Cristo. O que eu estou fazendo? Eu sou um câncer no corpo do Cristo? Que tipo de célula eu sou no corpo do Cristo? Eu sou uma vibração desarranjada, atormentada? Porque quando o apóstolo dá a notícia, ele coloca uma responsabilidade. Ao agora perceber-me, sentir-me partícipe de um corpo, uma unidade coletiva num corpo, que é uma unidade coletiva maior, tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade gigante, porque a onda que eu emito, ela atinge. Se é de angústia, ela atinge. Se é de alegria, ela atinge. O Cristo não é insensível a ninguém de nós. Conta que quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, que desceu pelo telhado, foi descido pelo telhado pelos seus amigos, ele diz a ele assim: Natanael ben Elias, crês que posso te curar? O moço ficou tão assustado e falou: você me conhece? Conhece? Ele não queria nem preocupar com a cura, mas você me conhece, sabe quem eu sou? Eu assim, Natanael ben Elias, Natanael filho de Elias, falou o nome dele e do pai dele. Aí Jesus fala assim: eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o pai me confiou. Não só conheço, como cito todas elas integralmente na minha história. Não só na atual encarnação, como todas as encarnações que já teve. Paulo está dizendo isso aqui para nós. Está abrindo horizonte para o nosso entendimento. Ministro das riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha que bonito. Ministro das riquezas incompreensíveis do Cristo. É perigoso. Só riqueza incompreensível. Alguém pegar uma pepita de ouro, uma pepita de diamante, um pedaço de ouro, um bloco de ouro, olhar aquilo e jogar fora. Não sabe o que é. Quem sabe não vai jogar fora, mas quem não sabe joga fora. Os índios jogavam fora, viam isso aqui, mas não tinha valor para eles. Quantas riquezas são incompreensíveis por nós? É preciso pedir ao coração amoroso do Cristo que nos revele gradativamente, que não aguentamos tudo de uma vez, revele gradativamente as riquezas, para que nós possamos acessá-las, né? E Paulo vai fazer agora
uma oração pelos membros da comunidade. Só uma pausa, depois você corta. Até que horas? Até meia-noite? 9h20? Vocês já viram onde é que foi, né, agora? Paulo vai fazer uma prece, aí vai fazer a prece. Nem tem jeito de fazer prece mais agora, não dá. No Gênesis 3,17, no Gênesis 3,17, melhorou demais, né? Aí agora valeu, obrigado. 13,17, o Senhor Deus falou assim com Abraão, né? Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Comprimento e largura. Agora aqui, no capítulo 3, Paulo em oração aos discípulos, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui, porque senão passa. 3,14, ele vai dizer assim, 3,18. Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Em Abraão, a largura e o comprimento, segunda dimensão, linear. Mas agora no Evangelho, a profundidade da terceira dimensão. Nós temos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É o volume. Nós atingimos um patamar consciência mais amplo do que a segunda dimensão que Abraão atingiu. Lá nos primeiros movimentos de Abraão, ele estava aprendendo a linear horizontal do consciente. Com o Evangelho, nós penetramos no superconsciente, na profundidade do espírito, atingindo patamares da evolução. Aí nós temos o pedido de união, humildade e bondade na comunidade, porque para se tornar cada vez mais dignos da vocação a que foi chamado, o apóstolo convida aos Efésios permanecerem na unidade do Espírito. Um só corpo, um só Espírito. O grande problema humano da linear, comprimento e largura é o divisionismo. Se você não estiver comigo, você não serve. Se você não falar a minha língua, Torre de Babel, uma confusão de entendimentos, não é uma confusão de idiomas, é uma confusão de línguas, de entendimento. Mas o que Paulo nos solicita agora, a partir desse momento da unidade do Espírito, da altura e da profundidade, é compartilhamento e inclusão, onde cada qual é um filho unigênito, cada qual é importante na engrenagem vida, no seu amplo aspecto, e ele convida para tornar digno da vocação que fomos chamados herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo do reino de Deus, a nos permanecermos dignos, perseverantemente, na unidade do Espírito. E ele vai trabalhar esse movimento de como o líder e os liderados devem operar, falando, repetindo o Salmo, quando Jesus, o salmista diz, Salmo 68:18, Davi escreve, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e Paulo retoma isso, pelo que diz o Salmo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ora isto, quem é que subiu, senão o mesmo que desceu as partes mais baixas da matéria? O mesmo que subiu é o mesmo que desceu, e subiu para elevar a todos com ele. Ele fala do Cristo, que desceu às partes mais baixas da terra, para nos levarmos para as partes mais altas do plano superior da vida, constituindo em favor de todos nós a redenção e a redefinição de nossas vidas com Deus. Então esse movimento da unidade do Espírito, onde o líder e os liderados convergentemente trabalham em favor do Evangelho, é tratado nessa carta com profundidade. Pela verdade e amor amadureceremos e não somos mais crianças. Então como é que nós vamos deixar de ser criança espiritual?
pela verdade e pelo amor. A capacidade de trabalhar honestamente, parceria com a verdade e com o amor. Exortando, e no 4, 22, 23 e 24, ele vai nos exortar o problema do homem novo e do homem velho, né? Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do homem novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, desligar, desativar as influências do homem velho, linear, segunda dimensão, consciente e subconsciente, para vincularmos-nos ao volume, terceira dimensão, que é o componente da santidade, que é o componente do homem novo, espiritual. E ele vai fazer algumas exortações a agir como os filhos de Deus. Começa aí no capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, filhos amados, como filhos amados. Erais trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, são admoestações, advertências que Paulo vai definir para nós, preparando-nos para a chegada a uma equação de difícil entendimento, quando ele escreve assim, no capítulo 5, sobre os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo, e se entregou por ela. Mulher e homem, no Velho Testamento e no Novo Testamento, representa aspectos. A mulher, o campo emoção, o homem, o campo intelecto. A emoção sente, o intelecto pensa. A emoção vibra na captação da onda de fora para dentro, metaboliza, e o intelecto irradia vibrando daquilo que foi captado para fora. Ao intelecto cabe filtrar a emoção, porque a emoção apenas sente. A emoção não escolhe, ela sente. A emoção eu não tenho como controlar, eu sinto. Porém, o que fazer com o que eu senti é definição do intelecto. Por isso a mulher, a emoção, a Eva, deve estar sujeita ao Adão, ao intelecto, à razão que filtra. Em cada um de nós temos, como tal dos chineses, o feminino yin e o masculino yang. Então é uma harmonia, onde o feminino se sujeita ao masculino e onde o masculino ama o feminino, para não haver contradição, para não haver guerra, para não haver conflito interno. É por desejar uma coisa e fazer outra é que temos 1000 vezes naufragado diante da vida. É para não haver a harmonia entre o que sente e o que faz, o não fazer ou o fazer inconsiderado, faltando a reflexão, a filtragem superior. Então a orientação de Paulo não está apenas reorganizando o trabalho da comunidade família, mas ele está definindo a intimidade do ser, e definindo que na relação humana, se houver no casal, homem e mulher, agora, se houver entre eles acordo, entre a visão de cada um que é diferente, haverá harmonia, e nessa harmonia, na célula básica, que é o casal e a família, teremos harmonia no coletivo. Por isso ele começa logo em seguida a isso, ele vai falar dos deveres dos filhos, dos deveres dos pais, dos deveres dos servos, dos deveres dos senhores. Paulo não esquece nenhum aspecto da relação humana. Eu comigo mesmo, masculino e feminino. Eu com o outro, na relação casal. Eu com o outro, na relação família. Filho
e os pais e os filhos. Eu com o outro, se fosse hoje, ele falaria da relação profissional, porque não tinha trabalho naquela ocasião, era escravidão, não é? Sempre foi por escravidão. E o dever dos servos. Paulo vai definir tudo isso para nós e diz que para conquistarmos tudo isso nós precisamos fortalecimento no Senhor para enfrentar os dias maus, a armadura de Deus, ungir os lombos com a verdade, o chakra esplênico, o chakra da vitalidade com a verdade, a couraça da justiça, nos pés calçar o evangelho da paz, ter o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a verdade, orando sempre, perseverando, abrindo a boca com confiança. Ele, Paulo, era o embaixador em cadeias para falar do Cristo livremente. E essas tarefas todas que ele nos concede, ou esses instrumentos todos, que nós falamos rapidamente, mas é para dar ideia, todo mundo já conhece, são justos os instrumentos que nos auxiliarão na grande caminhada de roteiro para o reino superior da vida, vencer os dias maus, do conflito, da tragédia, da perseguição e do desconforto. Porém, o cristão verdadeiro não está para combater o mal do mundo, de briga de fora para dentro, mas combater o mal no mundo, num trabalho interno, de dentro para fora, proporcionando luz e conduta para que a humanidade se renove. 70 anos, esse ano que vem, se o mundo não acabar, 71. Feliz aniversário pelo Cantinho de Jesus. Deus abençoe a jornada. Deus favoreça a cada um de vocês, a cada um de nós que somos dessa família. Eu já estou aqui, eu não sei nem quantos anos mais. Já, né? Acho que eu era da mocidade quando eu comecei a vir aqui. Então, era mesmo, né? Então, que Deus nos abençoe nesse encontro e continuemos nele, perseverando no bom combate, cada um no seu lugar, sustentando a verdade do Evangelho. Muita paz, Deus abençoe. Obrigado, viu, gente? Né? Por essa beleza de noite. E temos aqui uma pequena lembrancinha nossa. Oba! Com muito carinho. Deus abençoe. Tem mais aqui. Sua cartinha aqui. Nossa, não cessa de presentes? Não, é muita gratidão, né, gente? Não é só presente, é gratidão. Gratidão. Por esses anos todos aqui com a gente, né? Nos ajudando De a coração aprender. para coração. É. Deus abençoe. Obrigado. Sorteio de um livro que a Biblioteca da Casa oferece. Então hoje nós vamos fazer aqui um pequeno sorteio, né? Que a Jaqueline agora é moderna, gente, tudo no computador, no celular, né? De 1,55. 1,55. Eu deixei aí. Aqui, ó. Lê para mim o nome. Qual o número? 53. Ótimo. Último número. O último, tá vendo? Os últimos. Genaro Souza. Genaro. Grande Genaro. Olha que chique, gente. Agora nós vamos convidar, né, o trio instrumental para vir aqui e vai também receber, né, o nosso agradecimento e uma lembrança da casa. O trio. O trio instrumental, que é o chefe, que aqui a gente só chama o chefe. Nós aqui só lidamos com o chefe, né? Obrigado, Marília. Para você. Chama o trio para tirar uma foto com a Marília. Vem cá. A gente tem sempre que fazer uma pequena propaganda da casa, né? Então, esse livro, ele foi lançado aqui no nosso Cantinho de Jesus. As pessoas responsáveis pela escrita, né? Eunice e eu. Então, todo mundo que já leu
adorou, olha, você viu bacana, né? Mas gostaram muito, né? É um romance simples, mas que tem um conteúdo profundo que vai balançar os corações. E aí nós estamos vendendo e toda a renda é para o Cantinho de Jesus, para que a gente possa continuar fazendo as tarefas sociais. Então tá aí, quem quiser tá ali na frente, tá bom? O nome, gente, é simples, 2 caminhos. Né? Acho que todos nós estamos com 2 caminhos aí na vida, né? Mas aí, agora o que mais, gente? Amanhã. Aí amanhã, continuando, né, as comemorações do aniversário, amanhã o tema central continua sendo as cartas. E agora amanhã vai ser Cartas aos Hebreus, Marcelo Orsini. E o Lucas, que está Bortolucci. E o Lucas. Está onde? Bortolucci, está até aqui. Ah, tá aí, o nosso, né? Vai trazer para nós uma música bacana também. Então, é isso aí. Todos são convidados. Amanhã nós vamos estar aqui de volta, se Deus quiser. E o André, no final da música, da apresentação, ele vai fazer a prece final para nós, tá certo? Eu agradeço, né, desde já a presença de todos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos retornar para nossas casas com tranquilidade e com a certeza de que hoje nós aprendemos muita coisa, né? E que nós vamos tentar melhorar, levar para a nossa vida no nosso dia a dia, ok? Boa noite para vocês.
viva, Mocidade com Jesus. E na segunda parte, a primeira foi Amigo Presente. E agora, nós faremos Espiritismo com Jesus. Pulei essa, não vou falar o nome. E também não falarei o nome da sétima. As duas últimas também vão deixar de surpresa, para ver se ficou de fácil identificação. Mas essa agora é Espiritismo com Jesus. Na verdade, o nome é o Espírito da Verdade. Isso, igualzinho que eu falei. Na hora que eu te lembrou do Espírito de Jesus, o nome é o Espírito da Verdade. Isso, e o Afonso já disse aqui, como Milton Pacheco, né? Citou para nós o nome, por isso que eu falei muito. Aos homens melhorar
E agradecendo pelos trabalhos desenvolvidos aqui no Cantinho de Jesus, que para mais de 70 anos contribuem para a reforma da humanidade e principalmente para a nossa reforma íntima. Agradecendo a todos os amigos espirituais aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecendo também pelos nossos guias espirituais que com tanta paciência e compreensão estão ao nosso redor, sorrindo, nos abraçando, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Que possamos aqui voltar o nosso pensamento a Deus, que possamos aqui voltar o nosso pensamento a Jesus, que possamos aqui voltar o nosso pensamento a todos aqueles que promovem o bem, para que juntos possamos fazer uma equipe só, a equipe do amor. Que possamos voltar para as nossas casas com o coração confortado, de que para além dos nossos erros estão alguns dos nossos maiores acertos. E que possamos reconfortar com sabedoria aqueles que merecem, aqueles que necessitam, aqueles que vêm em busca do nosso auxílio, para que possamos ser exemplos vivos, para além de palavras, mas muitas das vezes exemplo em silêncio, para confortar os corações daqueles que sofrem, como um dia nós sofremos, para aqueles que sofrem como nós estamos passando por dificuldades, ou para aumentar e motivar a felicidade da conquista de muitos. Que os amigos espirituais possam estar conosco diante do dia de hoje e todos os outros, como sempre estiveram, perante o nosso agradecimento por toda a paciência junto conosco em nossa trajetória. Que os amigos espirituais do Cantinho, que os coordenadores, os supervisores possam continuar nos auxiliando e que nós possamos ter sabedoria para entender o auxílio que chega até nós. Que assim seja.